Então, por que votou a favor da permanência do prefeito no dia da cassação? Ninguém entendeu nada. Então, É a questão dele. É uma oportunidade até, se ótimo você quiser falar que assim, sobre. a gente precisa entender duas coisas. Existiram dois processos que ocorreram ao mesmo tempo. Um processo foi uma denúncia, que é por um ato de improbidade administrativa, que pode gerar uma cassação. A denúncia foi por não... Foram 5 denúncias, ou 6, e uma delas era pelo prefeito não responder requerimentos. Eram 6 requerimentos apontados. Há um sorteio, quando é feita uma denúncia. Então, isso vai para uma comissão na Câmara, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. A comissão analisa o teor da denúncia e encaminha para o plenário. Tudo isso está na lei. Uhum. O plenário vota se aceita ou não a averiguação da denúncia. Então, a denúncia tem algum fundamento? Então, o plenário votou, na ocasião, por 7 votos a 1, para aceitar a denúncia. Para aceitar a denúncia. Aceitar a denúncia significa que vai ter uma investigação. 7 vereadores votaram a favor, só o Emiliano votou contra, para acatar a denúncia. A denúncia foi encaminhada, aí foi feito um sorteio dos membros de uma comissão, com 3 vereadores, onde, dentre eles, escolhem quem é o presidente, quem é o relator e quem é o membro. Então, eu fui sorteado, o vereador Cláudio Lázaro e a vereadora Ivanilda. Foi decidido que eu seria o presidente, o Cláudio relator e a Ivanilda membro. Feito isso, é dado um prazo de 10 dias para o prefeito fazer uma defesa prévia, porque ele vai receber a denúncia. Esse é um rito. É um rito determinado. É o chamado devido processo legal? Acho que é alguma coisa assim. Tem um decreto-lei de 1967, é o decreto-lei número 201 de 1967. Ele determina como tem que ser todo o processo de cassação e de aceitar uma denúncia. Tem que tramitar, tem que ter esse... obedecer as regras, os critérios. Tá, isso aconteceu. Isso aconteceu. Aí o prefeito recebeu o teor da denúncia e tem 10 dias para apresentar a defesa prévia. Feito isso, a comissão recebeu a defesa do prefeito, foi analisada, o relator, Cláudio, votou para continuar com o processo e eu votei para arquivar o processo. Por quê? Dentre os 6 itens, apenas o não responder 6 requerimentos era o que era fundamentado. Os outros eram coisas como caos geral na administração, caos no transporte público, são coisas muito genéricas. Entendi. E uma comissão não pode aceitar sem as devidas provas e tudo mais. Entendi. Então, a questão do requerimento, ela era embasada. Mas, mesmo assim, eu com a vereadora Ivanilda assinamos um parecer dizendo que a punição de cassação do mandato era extrema para uma falha de não responder, uma penalidade de não responder 6 requerimentos. Só o que acontece? Quando a comissão decide arquivar por 2 ou pelos 3 votos, ela volta para o plenário. Quem tem a soberania para decidir se arquiva ou se continua é o plenário. Uhum. Então, voltou para o plenário, 4 vereadores votaram pelo arquivamento, que foi a dona Ivanilda, o Cristiano, o Emiliano e eu. Então, eu votei para aceitar a denúncia para ver do que se trata, dei um parecer de arquivamento e votei pelo arquivamento, porque realmente é desproporcional. Quando a gente vai falar em democracia, fica desproporcional. A maior penalidade para um item, porque ele não deixou de responder 60 requerimentos, né? Foram 6. Então, pessoalmente, eu acho desproporcional, embora, como eu falei na sessão, impacta no meu trabalho. Quando eu recebo a resposta de um requerimento 2 anos depois de feito, o que eu vou fazer com essa informação? Nada. Então, o trabalho de fiscalização fica prejudicado. Mas, mesmo assim, continuo achando que é desproporcional. Então, votei pelo arquivamento, o plenário decidiu pela continuidade do processo. Como eu era o presidente, eu tive que cumprir o rito. Quando continua, aí você ouvem as testemunhas, porque na defesa prévia já são elencadas as testemunhas, tem todo um trâmite lá. Entendi. Que tanto o prefeito quanto quem é da comissão tem que conhecer. Então, ouvi todas as testemunhas e foi feito um relatório final. E o relatório final não foi feito apartado. O relator fez
o relatório dele, pedindo a cassação. Eu fiz o papel de presidente conduzindo os trabalhos e isso voltou para o plenário, porque independente de ter 2 ou 3 pareceres diferentes, é indiferente, né? Então, o relator, nesse caso, ele cumpriu o papel dele de relatar e eu cumpri o meu de presidente para olhar se estava tudo ok e mandar para o plenário. No plenário, tem também o rito lá regido pelo decreto-lei e lá cada vereador tem até 10 minutos para falar. Então, eu falei, eu não lembro de ele, mas acho que eu falei uns 2, 3, 5 minutos, vai. O vereador Cláudio acho que falou um pouquinho e abre para o prefeito falar. Aí o prefeito fez a defesa dele, o advogado fez a defesa do prefeito na questão técnica e voltou para o plenário para a votação. Então, no caso da cassação, os meus 3 votos foram: o primeiro voto a favor, quero ver do que se trata. Segundo voto, com parecer, e o voto no plenário foi pelo arquivamento por julgar desproporcional a punição em função de não responder os requerimentos. E o terceiro voto do julgamento mantive a mesma linha, pedindo o arquivamento. Entendi. Então, pelo que você me fala, você mantém uma coerência desde o início aí daquilo que você se propôs. A diferença talvez está que esse entendimento do rito não é de todos. Sim. Nem todo mundo entende. Verdade. Por isso, pessoal, vocês querem ser candidato a vereador, tem que entender. Eu não entendo, eu estou aprendendo. Né? E tem que entender, porque senão você é pego, até mesmo pela própria lei. E penalizado até por ela, né? Por cometer falhas durante esse processo. Mas deixa eu só esclarecer um ponto, rapidinho. Como eu disse, tinham 2 processos ocorrendo ao mesmo tempo. O de cassação e uma CPI. Na CPI eu não fazia parte da CPI, eram outros 3 membros. No relatório final, quando é feita a CPI, o relatório final pode solicitar a abertura de um processo de cassação e o que for. Isso foi solicitado pelo relator. Não, o relator era o Cristiano. Não, aí o vereador Cláudio fez uma denúncia em função da CPI. Só que as 2 caíram no mesmo dia. Então deu um conflito lá, um problema de votação. Uhum. E a solicitação da cassação, de aceitar a denúncia, não foi votada. Né? Teve uma bagunça lá no meio. É a questão de entender o rito. É a questão exatamente disso aí, de entender como é que funciona. Como são 2 coisas diferentes, eu fiz uma live aqui com o vereador Cláudio, mostrando os problemas de nota fiscal, notas iguais, notas superfaturadas, notas em veículo parado, essa questão sem se mantém? rodar. Isso é uma CPI, isso está com o Ministério Público. Isso se mantém agora no Ministério Público? Isso se mantém. A nossa parte investigativa de levantar a questão foi feita, foi encaminhada à Procuradoria, ao Prefeito, à Controladoria, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Agora, o julgamento e a questão processual cabe à Justiça, não cabe mais à Câmara. Então, só que isso foi misturado. Entendi. Então, quando o prefeito voltou aqui, apareceu com uma peça de uma turbina, eu acho, dizendo, não, gastei R$150 nessa turbina. Primeiro, quem disse que essa turbina é daquele carro que não tem motor? Segundo, como você identifica isso? Terceiro, a nota fiscal não tinha descrição de remanufaturamento de turbina. Era uma nota de serviço de R$150. Isso continua. Sem descrição. Isso continua, mas agora em outra questão, é na Justiça. Entendi. Porque a Câmara não julga, né? Ela não vai condenar, levantar qual o valor do dano ao erário. Isso tem que... Aí são outras questões. Aí tem que ir um técnico em contabilidade, um técnico mecânico, aí é com a Justiça.